Vamos falar hoje sobre as doenças do trato geniturinário de porcas. Vamos focar principalmente em cistite e no final da aula também comentaremos sobre as endometrites, que são infecções bastante importantes, bastante prevalentes na suinocultura e que trazem vários problemas, principalmente afetando o desempenho reprodutivo das porcas e muitas vezes levando essas fêmeas a óbito. No passado, essas infecções já foram mais importantes. Hoje, com as melhorias em questão de qualidade de água, de tecnologia de bebedouros, a inseminação artificial, então sem mais a monta natural, tudo isso trouxe como benefício a melhoria da saúde do trato urinário das porcas. Mas há muito ainda para se fazer e nós vamos comentar aqui vários detalhes que podem ainda mais melhorar a qualidade da saúde geniturinária das porcas. Então, essas infecções elas estão muito relacionadas a perdas reprodutivas, como um aborto, com morte de porcas, e a infecção urinária é fonte de infecção para o útero, né? Então, uma porca com cistite no momento do parto ou no momento da inseminação, que são os dois momentos que a cervix está aberta, essa infecção pode ir para o útero. Então, a infecção urinária em porcas, ela é causada por bactérias presentes nas fezes, pele e ambiente. Então, a Escherichia coli é mais importante, em torno de 90 a 80% das infecções são causadas pela Escherichia coli. Estima-se que de 5 a 15% das porcas sejam afetadas. No passado, aí, 20 anos atrás, era da ordem de 30%, então houve uma redução marcante. E a infecção ela é resultado entre o desequilíbrio entre pressão de infecção e número de micções. Então, quanto mais uma porca urina, e isso está relacionado ao quanto que ela toma de água, por suas vezes está relacionado à qualidade dessa água e à qualidade do bebedouro, e essa relação com a quantidade de infecção que existe, a pressão de infecção pelo acúmulo de fezes, é que vai determinar se uma granja terá mais ou menos infecção urinária, porque a Escherichia coli está presente em todas as granjas, né? Só que algumas, a cistite se encontra 0%, né? E outras se encontra 15, 20%. Por quê? Por conta desse desequilíbrio entre essas duas forças. Nas granjas que tem bastante cistite, o que a gente observa? Aumenta a taxa de aborto, mastite, leite-gados pequena, retorno ao cio, morte de matrizes. E estima-se aí um prejuízo de $160 por porca por ano, quando uma das fêmeas, quando uma matriz está infectada com a cistite, então é esse prejuízo que a gente vai observar na granja. Quando a gente pensa em Escherichia coli, é natural a gente pensar que qualquer Escherichia coli pode causar infecção. E não é assim. Existem cepas comensais, são as que mais predominam, né, no intestino, que são benéficas, colonizam o intestino dos mamíferos. Existem cepas patogênicas intestinais, como a gente viu lá na colibacilose, elas têm capacidade de adesão ao epitélio intestinal, a produzir alguma toxina que vai trazer algum efeito maléfico ao organismo. E existem cepas patogênicas extraintestinais. O que são essas cepas? São cepas de Escherichia coli que são carreados pelo intestino, né? Muitos de nós somos portadores dessas cepas, mas elas causam infecção fora do intestino, como infecção urinária, meningite, pneumonia, etc. Então, a cepa que causa a infecção urinária é uma cepa que a gente chama de Escherichia coli uropatogênica. Ela tem um tipo de fímbria especial para se aderir ao epitélio da vesícula urinária e causar a cistite. Então, aqui num trabalho de 2010, esse aqui é um trabalho de mestrado da Kelly Mazzucci, ela observou que de 71 amostras de urina de porcas positivas para infecção do trato urinário,
praticamente 82% tinha Escherichia coli na sua forma pura, e nós também observamos Escherichia coli combinado com Staphylo, Strepto, né? Então, basicamente, a Escherichia coli é o maior problema das infecções. E por que as porcas são tão afetadas pelas infecções urinárias? Bom, primeiro, pela predisposição anatômica, que isso afeta não só as porcas, mas as fêmeas das diversas espécies de animais nos mamíferos, né? Porque é uma uretra calibrosa, curta, né? Então, o espaço a ser percorrido pelas bactérias que contaminam o períneo até chegar à entrada da uretra e da uretra ir até a bexiga é pequeno comparado com quando se compara a uretra do macho, que é mais comprida, é menos calibrosa, mais tortuosa, difícil essa contaminação chegar até lá. Então, a proximidade da vulva com o reto, né, e a proximidade da entrada da vagina até a entrada da uretra ser pequena, isso facilita a ascensão de bactérias até a bexiga urinária. E depois, posteriormente, essa infecção ela pode vir até o útero, né? Naqueles momentos em que a cérvix está aberta. Então aqui o assoalho da vagina de uma porca, mostrando aqui a entrada da uretra. Então essa região aqui é colonizada, existe uma microbiota, predominam os lactobacilos, né? Eles auxiliam para evitar a infecção. Então pessoas, né, mulheres ou mesmo fêmeas, né, de qualquer espécie de mamífero que são submetidas a mais tratamentos com antibiótico para qualquer tipo de infecção, por exemplo, infecção de garganta, acaba havendo um desequilíbrio nessa microbiota aqui, o que favorece a instalação de infecção urinária. Então, só para comparar, no caso que a gente está falando das porcas, né, então, em mulheres, a infecção mais importante causada por bactéria é a infecção do trato urinário. E estima-se que 25 a 35% das mulheres com 20 a 40 anos já apresentaram pelo menos um episódio de infecção urinária, e a principal agente causador é a Escherichia coli, né? E no caso dos suínos, conforme o tipo de instalação, você tem acúmulo de dejetos, né? Então aqui provavelmente uma fêmea em cio elas acabam fazendo uma lambuzeira maior na gaiola. Então essa contaminação acaba favorecendo a instalação de cistite. No passado nós tínhamos as gaiolas sem essa parte de piso vazado, né? Era piso compacto que favorecia acúmulo de sujidade. Então isso aqui é uma coisa do passado, né? Mas veja, a proximidade da vulva em relação à fonte de infecção e a posição que ela fica, né? Lembrando que esse tipo de instalação não existe mais, hoje são instalações com piso autolimpante e muitas granjas estão abandonando o sistema de gaiolas por uma questão de bem-estar animal. Então, quanto mais precária for a instalação, maior a chance de problema. Agora, as porcas em baias também têm infecção urinária, principalmente quando existe uma baixa relação entre bebedouros e o número de matrizes, então elas acabam disputando. Se a baia ficar suja, algumas porcas acabam sentando que nem cachorro, então favorece a penetração de fezes aí na vagina. E sempre que existem fatores que limitam a movimentação das matrizes, como é o caso aqui, né? A fêmea aqui com uma rachadura de grau 3 na linha branca, então ela acaba tendo dor, quando se levanta para comer, logo deita, então acaba ingerindo menos água, favorece a instalação de cistite. Os bebedouros, eles são muito importantes. O bebedouro, esse bebedouro tipo chupeta, acaba que ele limita muitas vezes a ingestão d'água, porque acumula sujidade, que diminui vazão, ou às vezes o projeto hidráulico da granja não é bom, né? Então em algumas baias o volume, a pressão que chega é muito pequena e precisa que
todos os pontos da granja têm aí para pelo menos uma vazão de 2 litros por minuto, uma água fresca, né? A água não pode ser morna, senão a porca não toma. E olha que interessante, um colega aqui compartilhou uma foto, numa mesma granja ele tinha porcas alojadas em baias coletivas e em gaiolas, onde a porca tinha seu bebedouro individual, né? E a diferença de tonalidade da urina, mostrando que na primeira urina da manhã essas porcas tiveram uma micção de uma urina muito mais escura, muito mais concentrada. E aqui urina mais clara, indicando que essas porcas tomavam água. E aí, motivado pela sua observação desse colega, nós fizemos um trabalho aqui de iniciação científica, onde foi observado que na mesma granja, as porcas que estavam alojadas em gaiolas e tinham um bebedouro tipo calha, a gente já vai ver uma imagem desse tipo de bebedouro, a densidade era bem baixa da urina, 1006, quase próximo da densidade da água, indicando que as porcas estavam tomando bastante água, pH 7,1, e já nas porcas que estavam em baia, uma urina bem escura, 1018 de densidade e o pH de 7,8. Então essa alcalinização já indicando aí uma proliferação bacteriana que acaba transformando a ureia em amônia, gerando alcalinização da urina. Então a baia, apesar de ela ter proporcionar melhor condição de bem-estar animal, se não for equacionada a questão do bebedouro, ela pode se tornar um fator de risco para a infecção urinária. Na gaiola, até por uma condição do animal não ter o que fazer, né, e ter um bebedouro aqui na frente, ele acaba ingerindo mais água, né? Mas isso não é um motivo para nós mantermos as porcas em gaiola, e como eu já falei, é algo que é o tipo de instalação que está com os dias contados no mundo, né? A gente precisa sempre pensar em melhorar as condições de vida do animal. A gaiola foi implantada para facilitar o manejo de alimentação, ingestão de água, observação dos animais, mas ela restringe a movimentação e isso infringe, né, as 5 liberdades do bem-estar animal, né? Uma das 5 liberdades. Bom, outro fator de risco que explica por que as porcas são bastante afetadas por infecção urinária é o desequilíbrio da microbiota normal, né? Então, existe uma microbiota aqui na região de vulva que protege contra a ascensão da Escherichia coli. Pensa que a Escherichia coli, para vir lá da vulva, atravessar o assoalho da vagina, penetrar em uretra por uma bactéria, isso representa uma distância muito grande. E então essa microbiota elas tem que estar equilibrada, ou seja, em eubiose, para evitar infecção urinária. Como é que essa microbiota funciona? Então, aqui nesse esquema aqui são células epiteliais da vagina e o lactobacillus está aderido a essa mucosa. E essa presença do lactobacillus gera então a produção do biosurfactante, representado aqui por essas figuras verdes. E o lactobacilo produz o ácido, como o ácido lático, peróxido de hidrogênio e outras substâncias tipo bacteriocinas, que acaba afetando a sobrevivência dos patógenos que porventura chegam aí nessa região de vagina. Então essa proteção é extremamente importante. Então cada vez que nós administramos antibiótico desnecessariamente, como por exemplo numa forma preventiva, acaba afetando esse ecossistema ali, né? E alterando então essa microbiota da vagina. Então muitas granjas usam preventivo antibiótico e isso acaba facilitando a instalação de infecção urinária. Então, de que forma que essa microbiota protege, né? Então, competindo com outro patógeno, a tal da exclusão competitiva, né? Com a redução do pH, as bacteriocinas, o biosurfactante e modulando o sistema imune. Lembrando que a microbiota modula o sistema imunológico em todas as suas partes. Então, e todas as mucosas, é importante que as mucosas são colonizadas, né? E fazem esse trabalho de modulação do sistema imunológico. As práticas de manejo que interferem ou limitam a proteção da mucosa são contaminação excessiva,
né? Quando você tem um excesso de contaminação, acaba suplantando aquela proteção da microbiota, e o uso adequado de antibiótico, né? Então, o uso inadequado de antibiótico que prevalece no Brasil é um tratamento coletivo via ração, em pulsos periódicos ou nas rações de lactação. Então pensa aí, uma porca, um rebanho com 5% de infecção urinária, ou até menos, né? E 2, 3 vezes por ano, as porcas recebem lá por 10 dias, por exemplo, uma ração com amoxicilina, ou durante toda a fase de lactação. Por que eles colocam isso? Para dar uma limpada, para evitar a infecção urinária. Mas isso aqui não evita nada. Isso aqui favorece a instalação de infecção. Porque não cura adequadamente as porcas doentes, que porca doente não come ração na quantidade que precisaria para controlar a infecção. E o que é pior, desequilibra a microbiota das porcas saudáveis e, o que mais pior ainda, a porca em desbiose depois transfere essa desbiose para os seus leitões. E aí estoura um monte de doenças nas outras fases. Quais são os sinais clínicos da infecção urinária? Geralmente despercebido. Quando é uma infecção sem uma complicação maior, só uma cistite pela Escherichia coli, então a porca tem uma descarga vulvar mucoide ou purulenta, urina turva e com odor amoniacal, mas é possível que nós não vejamos nenhuma desses sinais, tá? Por quê? Os rebanhos são grandes, às vezes a urina está turva pela presença de cristais, né? Cristais esses que geram esse acúmulo de um pó, que o pessoal chama de pó de giz. Então isso aqui indica que a porca está com uma cristalúria, ou seja, está eliminando bastante cristais com a urina. Isso não tem relação nenhuma com infecção urinária e, infelizmente, muitas pessoas observam isso em granja e já se mobilizam para colocar antibiótico na ração das porcas. Isso está errado, isso aqui não é infecção urinária. Então esse pó aqui são cristais presentes na urina, não tem nada a ver com infecção. Aqui nós vemos de lesões, urina, a bexiga espessada, né? Hiperêmica, com um acúmulo de pus na mucosa, aqui bastante hiperêmica, bastante espessada, né? Então isso é bem importante observar nas necrópsias. Bom, é importante fazer o diagnóstico, porque a infecção urinária, essas infecções geralmente passam despercebidas. É importante fazer urinária, porque ela tem baixo custo, é de fácil realização, facilita a conscientização do produtor para o problema e, nos últimos tempos, tem sido muito importante para nós, para conscientizar o produtor de que não existe infecção ou que a prevalência é muito pequena e não se justifica colocar ração medicada. Apesar de ser fácil, é pouco realizado pelos veterinários. Como é que consiste essa urinálise? Em se coletar a urina das porcas da primeira micção da manhã. Por que a primeira micção da manhã? Para esse exame dar um resultado satisfatório, a porca tem que estar em estase urinária de 4 horas, senão dá um falso negativo. Bom, para ter a garantia que a porca não urinou a menos de 4 horas, a gente tem que chegar de madrugada, antes de clarear o dia, entrar nas baias ou nos corredores das gaiolas e fazer essa coleta. Imediatamente após acender a luz das instalações, as porcas começam a urinar. Em baias é um desafio maior, porque é mais difícil de fazer a anotação de que porca pertence à urina. Observe como são urinas mais concentradas, né? Por conta de ser porcas em baias. E em gaiolas é bem mais fácil, né? Então a gente despreza os primeiros jatos, conta até 3 antes de coletar a urina, depois coleta de preferência a porção média da micção. Mas como muitas porcas começam a urinar simultaneamente, então a gente conta até 3, enche o potinho e coloca atrás da porca e depois vem fazendo o exame. Então aqui, uma granja de grande porte, eles estavam coletando só de uma porção de porcas, porque era um trabalho de mestrado, né? Mas a gente pode ir ver com a equipe de manhã e faz aí, coleta 80, 100 porcas com uma facilidade muito grande. É possível fazer a anotação do número da porca e levar para o laboratório ou fazer a urinálise ali no local, né? Então tem a opção de você levar para
um laboratório adaptado na granja, fazer análise de sedimento, daí envolve centrífuga e microscópio, ou só fazer a urinálise com a tira reativa, né? Então está aqui as amostras de urina. A gente pode fazer o exame físico, né? O odor. Normalmente, se o odor for amoniacal ou pútrido, a chance de ser infecção urinária é acima de 80%. A cor está mais relacionada com a densidade do que infecção urinária, então você pode ter porca com cistite com urina incolor, assim como tem uma porca com urina amarelo escuro e estar normal. Tá? A turbidez também pode estar relacionada com a presença de cristais ou do processo inflamatório, então eu não posso fazer o diagnóstico só a partir desses parâmetros, sendo que o odor, né, se ele for fortemente amoniacal pútrido, aí sim eu poderia inferir que a porca tem a infecção. E a etapa que é mais importante para nós é a urinálise com a tira reativa. Então, como é que se faz? Se mergulha a tira por 3 segundos dentro da urina, até molhar todos os parâmetros, e faça então a leitura. Eu vou mostrar para vocês aqui nesse vídeo como reage muito rápido a prova do nitrito. O nitrito é a prova mais importante para nós. É ele na foto. É essa quarta banda aqui, ó. Veja como ele vai ficar rosa. Olha, ó. Já reagiu. Já reagiu. Então, não existe nitrito na urina. Na urina existe nitrato. Quando existe uma infecção urinária e a porca está em estase de pelo menos 4 horas, as bactérias vão converter o nitrato em nitrito e vai reagir positivo. Então o que a gente precisa? Uma tira reativa que indique a presença de nitrito. Elas indicam vários outros parâmetros, como os corpos cetônicos, proteína, sangue, pH, densidade. Podemos fazer a análise de tudo isso, mas o que vai determinar tem ou não tem infecção urinária é a presença do nitrito positivo. Agora, muito importante, essa prova ela tem 100% de especificidade, mas ela tem uma sensibilidade que depende da qualidade da tira, né, do prazo de validade, dela não estar úmida e do horário que é feita a coleta. Então são etapas importantíssimas, programar com o produtor para que não tenha barulho, para que as instalações estejam apagadas, para que ninguém entre nas instalações antes. Então você tem que ter a garantia de coletar a primeira urina. Coletou a primeira urina da manhã, fez o exame, então você tem uma chance aí de entre 90% e 95% de sensibilidade também, além da especificidade de 100%. Isso confirmados por pesquisas que nós já fizemos com os nossos pós-graduandos. Então aqui num exame aqui, fazendo nas porcas, todas elas dá para ver que são negativas, não tem lá o rosa do nitrito. Então a gente mergulha a tira e depois compara com o gabarito que vem do laboratório. Então, os parâmetros para o diagnóstico, o mais importante é o nitrito, altamente específico e altamente sensível. A presença de proteína indica a presença de um processo inflamatório ou de um súbito aumento da proteína na dieta. A especificidade é na faixa de 85%, porque essa inflamação não necessariamente vem da bexiga, então eu não posso dizer, ó, é cistite. E o sangue também está presente, principalmente naqueles processos inflamatórios mais graves, mas tem baixa especificidade, porque o sangue pode ser de uma lesão no trato reprodutivo, então não é um parâmetro muito seguro. Como é que eu interpreto o exame? Se o nitrito é positivo, é infecção urinária. Se ele é negativo, pode ser que a porca não tenha infecção urinária ou ausência de nitrato na urina ou estase urinária menor que 4 horas. Essa ausência de nitrato na urina é pouco provável pelas dietas que nós usamos na suinocultura. Agora, a estase menor que 4 horas pode ser um problema. Isso a gente percebe quando começa a coletar a urina na instalação e vê que está muito molhada a instalação. Então, o que significa que muitos porcos urinaram antes por algum barulho, alguma coisa assim. A proteína também, ela pode ser de 3 cruzes, a gente considera como suspeita, e sangue é a mesma coisa. Com relação ao pH, o pessoal fala muito de pH, muitas granjas usam acidificante para baixar pH, porque o pH alto está relacionado com infecção no trato urinário.
e não é bem assim. Esse aqui é um trabalho da minha dissertação de mestrado, mostrando que o pH, tanto o pH geral como das porcas com ou sem infecção urinária, ou com ou sem uma bactéria que o macho transmite para as fêmeas, né? Então quem usa monta natural ainda tem esse problema na suinocultura, né? Mas a grande parte não usa mais a monta natural, então esse Actinobacillus suis não é um problema para nós na atualidade, né? Mas o que eu quero mostrar para vocês é que o pH aqui, ó, com infecção urinária era de 6,53 e sem infecção urinária 6,50. Então o pH não é o parâmetro mais importante, ele está muito mais ligado à concentração da urina do que à presença de infecção urinária. O exame de sedimento é um exame que pode ser complementar, né? Então exige a centrifugação em tubos cônicos, né? Aí forma esse pellets, que depois é colocado em lâmina com lamina e levado ao microscópio em maior aumento, né? E a gente consegue ver células de descamação, ver cristais, aqui um oxalato de cálcio, aqui um fosfato amoníaco magnesiano. E também, eu não tenho imagem aqui, mas dá para ver as bactérias, né? Fazendo aquele movimento browniano e isso acelera, digamos, um diagnóstico complementar. O que a gente faz? A gente pega as amostras positivas e manda para fazer um exame complementar para saber que bactéria é. Aqui também são cristais, né? E, e manda fazer um antibiograma também. Então, mas se tiver o microscópio, a gente pode olhar essas bactérias, até fazer uma coloração de grão, né? Isso, mas aí exige uma estrutura na granja. O que a gente pode fazer no dia a dia? Simplesmente é passar a tiro, olhar, deu nitrito positivo, está infecção, trata a porca, já sei qual a prevalência da granja, qual vai ser a necessidade de novas avaliações. E nas positivas a gente manda para um laboratório para fazer aí a isolamento, contagem e antibiograma. A contagem é importante porque não basta ter a bactéria, tem que ter aí pelo menos 10 a 15 unidades formadoras de colônia para por ml para saber que se trata de infecção urinária. Bom, como é que a gente controla a infecção urinária? Em primeiro lugar, a gente tem que saber quem é o inimigo. Por que isso? É muito comum as granjas falarem, tem infecção urinária na minha granja. E por que você acha que tem infecção urinária? Porque está abortando. Tá, mas infecção urinária não é a principal causa de aborto. Então esse aqui foi um caso interessante que eu atendi no Rio Grande do Sul, que a reclamação era em cistite. E a cistite estava causando aborto nesse lado aqui das instalações. Só que observe, o sol está pegando aqui, né? É uma época do ano em que a Terra se movimenta em relação à posição do Sol. As instalações elas foram projetadas no sentido leste-oeste como devem ser, mas em uma época do ano onde aqui provavelmente outono, as folhas não, as árvores sem folhas e o sol estava queimando as fêmeas, né? E aqui você tem um processo inflamatório, produção de prostaglandinas e citocinas inflamatórias, isso acaba fazendo lise de corpo lúteo e gerando aborto. Então, não caia, a gente não pode cair nessa conversa de qualquer coisa é causada pela infecção urinária. Tem que ir lá fazer urinálise, né? Saber se tem mesmo o problema, convencer o produtor, fazer com que ele se torne comprometido com a resolução do problema. Se existe, o problema não se resolve só com antibiótico, tem que medicar as porcas doentes, mas precisa resolver o problema de higiene das instalações e qualidade de água. Então a limpeza das instalações é muito importante, a remoção das fezes 3 vezes por dia e das baias 2 vezes por dia, a remoção daqueles bolos de fezes sempre que se percebe, né? Mesmo que não seja o momento de limpeza, né? Como aqui, por exemplo, o funcionário percebeu que tinha um bolo de fezes e já está retirando para o corredor. A ingestão de água é importantíssimo, água em quantidade e qualidade. Na qualidade não pode ser uma água muito dura, com alta concentração de sólidos dissolvidos totais, né? Água muito salina, tem que ser uma água, ela não pode ser morna, né? Em muitas instalações a tubulação passa rente ao teto,
acaba aquecendo a água, né? E tem que ter vazão, bebedouro de 2 litros, no mínimo 2 litros de água por minuto, senão a porca não ingere a quantidade necessária. Os bebedouros tipo calha facilitam, né? Mas ele tem uma limitação e muitas granjas estão substituindo o Nippon, né? Ou chupeta. Existem várias tecnologias de bebedouro chupeta. É importante que eles sejam bem regulados e a manutenção, principalmente da parte de limpeza, né? Então, o bebedouro, quando ele tem uma lâmina d'água, ele favorece e facilita a ingestão d'água. Bom, identificou a porca com problema, medica, né? Fez urinários, tem o nitrito positivo, marbofloxacina é um antibiótico de eleição. Por quê? Em uma dose só ele controla a infecção, 90% de eficácia. Existem outros antibióticos, mas já foram muito usados na suinocultura, então a limitação deles é a questão da eficácia. O choque coletivo, né, você colocar pulsos com antibiótico via ração, é um problema. Eu não recomendo porque é difícil conseguir a concentração necessária para eliminar a infecção. As infecções urinárias, elas são causadas principalmente pela Escherichia coli, uma bactéria que tem bastante resistência e ela tem capacidade de evadir o tratamento e penetrar na mucosa da bexiga e ficar numa forma latente. E depois que desaparece a proteção do antibiótico, a infecção volta. Por isso que as infecções urinárias são muito recorrentes, inclusive em mulheres. Não é porque ela se recontaminou, é porque hoje houve uma reativação dessa Escherichia coli. Por isso, quando a gente vai tratar, tem que tratar com antibiótico que atinja um pico plasmático muito alto. E depois ele já cai. Questão de 24 horas, ele já não é muitas vezes detectado no plasma, porque ele atingiu um pico rápido e com uma concentração inibitória várias vezes mais alta do que é necessária para eliminar aquele patógeno. Então não dá tempo daquele patógeno evadir ou desenvolver resistência, né? E a gente fez uma dissertação aí de mestrado com a marbofloxacina e os resultados foram fantásticos. Bom, finalizando, agora qual é a relação da infecção urinária com o problema reprodutivo, né? As bactérias da urina podem infectar o útero, né? Sempre que a cérvix estiver aberta. Então, o trato urinário também inflamado produz prostaglandinas que levam a aborto. As citocinas inflamatórias reduzem o apetite, consequentemente reduz o score corporal e levando à redução da produção dos hormônios liberadores das gonadotrofinas, né? Então, o GNRH, então reduz o FSH e o LH e compromete toda a reprodução. E aí a gente observa retorno ao cio, aborto, um monte de problemas nas granjas que têm alta concentração de infecção urinária. Então a infecção uterina pode ser uma consequência da infecção urinária, mas não é uma exclusividade. É possível que a porca tenha infecção uterina por outras causas, né, que vai comprometer a longevidade da matriz e a produtividade. Então a baixa na saúde uterina normalmente está relacionada. Normalmente tem como consequência leitegados pequenas, são leitegados com 8 ou menos leitões, o retorno ao cio, principalmente um retorno ao cio irregular, demonstrando que a fêmea foi fertilizada, mas não houve sucesso na implantação dos embriões, e morte de porcas. Já foi um problema maior na suinocultura, hoje é um problema que existe, mas o impacto é menor. E quem causa a diminuição da saúde uterina? Principalmente a inseminação artificial tardia, né, já no metaestro, o auxílio do parto com toque, então muitos funcionários querem acelerar o parto, acabam fazendo o toque vaginal sem necessidade, o desmame muito precoce e a infecção urinária que a gente já comentou. Então a inseminação tardia.
Na fase do estro, como a gente vê aqui essas leitoas, o trato reprodutor ele está muito bem protegido porque o estrogênio estimula bastante a circulação. E junto com essa hiperemia do trato reprodutivo, vem células de defesa. Então o útero está muito bem protegido. Por quê? Porque no momento da inseminação, ou na monta natural, na natureza, haverá a penetração de bactérias, quer seja pelo pênis do macho ou o próprio sêmen, que acaba carreando bactérias para o trato reprodutivo. Então, os espermatozoides, quando estão migrando pelo útero, eles vão encontrar uma proteção imunológica muito grande, né? Células de defesa, macrófagos, né? Muco. Então ele tem que, por isso que o movimento do espermatozoide progressivo ele é muito importante, para que ele ultrapasse essa zona de perigo, né? Então as bactérias que acabam adentrando no trato reprodutivo são liquidadas numa condição natural, né? O problema é que a gente tem uma distribuição de duração do cio. Tem porcas de cio muito curto, de cio médio e de cio longo. Tá? Essas duas não é o problema. O problema está aqui. Às vezes, esses 15% de porcas de cio curto, às vezes a granja tem um protocolo fixo de 2 doses e a segunda dose de inseminação acaba caindo no momento que a fêmea já não está mais no cio, que é o metaestro, né? Então, questão de horas, cai o estrógeno e vem em ação a progesterona, que tem um efeito oposto do estrógeno. O estrógeno aumenta a proteção do trato reprodutivo e já a progesterona faz justamente o oposto. Então, qualquer contaminação carreada pela pipeta ou presente no sêmen vai fazer com que se desenvolva uma infecção. Que na natureza não acontece, porque o macho só permanece sobre a fêmea no momento de cio, porque existe esse reflexo de tolerância ao macho. Então a fêmea fica imóvel, né? Mas já na inseminação, a fêmea está numa gaiola, muitas vezes ela não tem como escapar. Se a pessoa que está fazendo a inseminação tem bastante prática, ele sabe que a fêmea está relutante à penetração do catete, que algo está errado. Mas às vezes, em granjas quando tem funcionário mal treinado ou que segue um protocolo estrito de inseminação, então tem que fazer a segunda dose, isso pode gerar doses no metaestro e resultar em infecção urinária. Desculpa, infecção uterina. Outro problema é o auxílio ao parto com toque, que na média 20% das porcas são auxiliadas no parto. E esse percentual é muito maior do que o observado de parto distóxico na suinocultura. Então são profissionais que acabam nesse afã de salvar mais leitões, interferindo precocemente. Então o toque é importante que seja feito, mas tem que ter critério para ser feito. Então ter a segurança que foram feitos outros procedimentos para garantir com que essa porca tivesse a eliminação dos leitões, né, sem a interferência humana, né, sem a interferência do toque, né. Em algumas granjas, o índice de toque é maior que 50%, tem granja que chega a quase 100%. Né? Então, nessa tentativa de evitar natimortos, né, o leitão ele é muito sensível à anóxia, né, e às vezes ele acaba tendo uma incompreensão aqui do cordão umbilical e recebendo pouco oxigênio, então muitos leitões acabam morrendo durante o parto. Então, para evitar isso, é feita intervenção precoce, né? Por mais que esteja limpado o períneo da fêmea, com uso de luva, com lubrificante, essa introdução da mão acaba levando bactérias para o trato reprodutivo. Então, tem que cuidar, porque às vezes você salva aí 1 ou 2 leitões, mas compromete a vida reprodutiva da porca. E toda porca que sofreu a intervenção do parto, com toque, tem que ser medicada precocemente com antibiótico de amplo espectro e de uma duração aí de 3, 4 dias. Outro problema que afeta a saúde uterina é o desmame com menos de 21 dias. Por quê? O útero precisa de pelo menos 21 dias para a recuperação completa da última gestação. Então, muitas granjas adotam a prática de média de 21 dias.
Mas a média, né, às vezes ela pega extremos e faz um número bacana, né? Então a média está 21 dias, mas tem porca lá com 24, tem porca com 15. Então se desmama uma porca com 15 dias, com 18, 19 dias ela está no cio, vai ser inseminada. E não houve uma recuperação perfeita aí do trato reprodutivo. Então o ideal é que o desmame fosse aí com 24 dias de média, para ter leitões com acima de 6 quilos. Com 5 quilos, com 21 dias, a gente acaba desmamando leitões aí na faixa de 5 quilos, 5,5 kg no máximo. E isso não é bom. O baixo peso dos leitões afeta bastante o desenvolvimento deles na fase de creche. E assim, a gente finaliza a parte de gênito urinário, lembrando que já foi um problema maior no passado, né? Mas ainda é um problema bastante presente. E mais importante do que, olha que esquisito, mais importante do que a infecção urinária propriamente dita, são as práticas, né, preventivas contra a infecção urinária. Elas causam muito mais dano que a infecção urinária. Por quê? O uso preventivo de antibióticos sem critério, sem conhecer a prevalência de infecção, sem saber qual é o perfil de sensibilidade dessa bactéria e nem mesmo qual bactéria que supostamente está causando infecção na granja, então lança-se mão de antibióticos via ração, que acaba desequilibrando a microbiota das porcas, e essa desbiose é transferida para os leitões, fazendo com que os leitões tornem-se muito mais suscetíveis a infecções nas outras fases, né? E isso a gente discutiu na aula sobre microbiota e imunidade. Então, até a próxima aula.